Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h17. Estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93 e a gente já retoma nesse segundo bloco para dar início a mais uma entrevista na nossa série com os candidatos a prefeito de Rio Branco. Esse momento é bem legal para levar você, ouvinte, até aí as principais propostas dos candidatos. E voltamos agora justamente com isso, Thiago. Aumenta aí o volume, você do outro lado, e fica sintonizado com a gente para ouvir mais essa rodada e conhecer bem os planos dos candidatos, né? E assim participar desse processo eleitoral através do voto consciente, ouvinte. Fica com a gente, hein? Hoje, né, Thiago? É isso aí. Hoje a gente está aqui nos nossos estúdios com o candidato Genilson Leite, do PSB. Olá, candidato Genilson Leite, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Gazeta 93. Bom dia, Thiago, bom dia, Brenda, bom dia aqui para o Leandro, bom dia ao Marcos, também Jaciara, Renata, que estão aqui no estúdio. Bom dia, ouvinte aqui do Gazeta. Queria agradecer aí a sua audiência, dizer que para mim é uma felicidade poder estar me apresentando para você como candidato a prefeito da nossa capital, a principal cidade do nosso estado, que no meu modo de ver precisa de cuidados, precisa de um tratamento diferenciado, e estou muito feliz por estar trazendo nestas eleições as nossas propostas, as nossas ideias, algo que considero fundamental para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Com certeza, candidato, com certeza. É muito bom tê-lo aqui com a gente na Gazeta FM para esse momento super importante. Vamos começar então a nossa entrevista, né? Nossa primeira pergunta para o senhor, que tem a formação como médico, é na área da saúde. Quais são os seus planos para a saúde municipal? Olha, Brena, eu fico muito triste quando vivencio algumas histórias de famílias, né, que enfrentam muitas dificuldades para poder cuidar dos seus problemas de saúde. Não é uma história, não são duas histórias. Por ser médico, como você falou, eu tenho vivenciado muito isso, histórias das mais diferentes. E assim, acessar o sistema de saúde hoje não é fácil. Quer seja a mãe que está precisando fazer o tratamento do filho, quer seja a pessoa que está querendo cuidar do parente idoso, né? Hoje, quem já tem um pouquinho de dinheiro, não é fácil, imagine aquelas pessoas com baixo poder aquisitivo. Então é fundamental que nós tenhamos um sistema de saúde municipal, uma atenção primária que funcione bem. Hoje nós temos milhares de crianças que estão nascendo com problemas, né? Problemas das mais diferentes naturezas, quer seja do ambiente mais físico, quer seja do ambiente mais mental. E essas crianças muitas vezes nascem assim por falta de um pré-natal adequado, por falta de um serviço de saúde, né, que vá atrás ou que esteja pelo menos com as portas abertas ou que facilite o acesso dessas mães até ele. E que não espere apenas que essas mulheres que depois vão ter as sequelas para o filho, para ela mesma. Por uma criança que nasce doente, uma criança que nasce com atraso psicomotor, essa criança vai desestruturar a família para o resto da vida, né? E aí nós sabemos o que é uma mãe que cuida de uma criança com essas dificuldades. Então nós precisamos ter um sistema de saúde que ele seja capaz, não só de esperar que as pessoas cheguem até ele, mas de ele buscar, fazer as buscas ativas também, para que assim a gente possa ter, né, uma expectativa de vida melhor para essas crianças que estão nascendo. Nós também temos um olhar especial e sabemos as dificuldades que as mulheres da nossa capital enfrentam para poder resolver seus problemas de saúde. Não foi uma nem duas vezes que já vi algumas mulheres que passam anos e anos e anos arrastando problemas ginecológicos, né, arrastando problemas que muitas vezes, se fosse tratado no início, elas não teriam todos esses problemas ao longo de sua vida, algumas sangrando, né, algumas com problemas uterinos, algumas com doenças que evoluem. Por quê? Porque o que nós temos aqui do ponto de vista assim, mais visual de atendimento da saúde na mulher é a maternidade. As mulheres chegam lá, é atenção secundária, né, hospital de alta complexidade, e aí elas não são atendidas e voltam para casa com esses problemas e administrando esses problemas ao longo de tempos. Então, concretamente, nós queremos
ter uma atenção melhor para a saúde da criança. Vamos construir um centro especializado, voltado para a saúde da criança, nessa área de pediatria, onde tanto aquelas crianças que estão em plena saúde possam ser bem acompanhadas, quanto aquelas crianças que estão com um atraso psicomotor do seu desenvolvimento físico e mental. Nós temos hoje uma série de mães aí que ficam sofrendo, batendo de porta em porta, sobretudo nesse campo das doenças mentais, né? As crianças que têm autismo, para fazer esse diagnóstico é uma dificuldade, é caro, e quando chega na condição de diagnosticar, já passou muito tempo e essas crianças já não conseguem mais ter, né, a recuperação, ter o tratamento eficiente quanto deveria ter se tivesse sido tratado desde o início. E nessa área também da mulher, nós queremos criar um centro de referência da mulher municipal, onde as mulheres encontrem, possam bater na porta, olha, eu fui na unidade tal e não fui atendido, fui na unidade tal e não fui atendido. Vai lá no Centro de Referência de Saúde da Mulher, que nós queremos ter esse centro, tanto para as questões mais relacionadas à gravidez, quanto à saúde da mulher no dia a dia, né? A mulher às vezes tem uma doença, tem um problema ginecológico, tem uma situação que está dificultando até a sua vida em casal, ela vai lá e resolve esse problema, tem um especialista para que ela possa resolver esse problema. Então acho que isso é fundamental, isso chama-se dignidade, né? Mas também nós teremos outras preocupações. Eu sei que muitas pessoas trabalham no dia a dia, é a mulher, é o homem, e às vezes chega em casa às 5 horas da tarde e não tem mais, quer ser atendido, e as unidades de saúde já estão fechadas. Então está dentro do nosso plano de governo deixar algumas unidades de referência nas regionais abertas até às 22 horas, para que quem trabalha durante o dia, quando chegar, né, do seu trabalho e quiser ir no centro de saúde, ele possa ser atendido por um médico, o médico possa examiná-lo, possa pedir os exames, né, e assim possa resolver o seu problema de saúde. Porque às vezes o sujeito está sentindo uma dor de cabeça, a hipertensa está sentindo uma dor de cabeça, está hipertensa e está sentindo uma dor de cabeça. E às vezes é só ajustar a dose do captopril, que ele está tomando há 10 anos a mesma dose, e a pressão está alta, e ele por si só não vai fazer isso, mas não tem tempo também de ir na unidade de saúde. Eu já vi isso várias vezes, não fui nenhuma nem 2 vezes não. E às vezes o cara tem até um AVC, tem um infarto, por conta que está com subdose da medicação. Então nós queremos estender para as unidades de saúde o atendimento até 22 horas. Entre outras questões que considero fundamental a gente melhorar. Vamos falar sobre mobilidade urbana. Muitos motoristas de Rio Branco se queixam de enfrentar um trânsito pesado em alguns horários de pico aqui na nossa capital. O que o senhor acredita que pode ser feito para melhorar esse problema? Olha, muitas coisas podem ser feitas. Nós queremos melhorar, em primeiro lugar, né, o transporte público. Porque se você investe em transporte coletivo, se você melhora o transporte coletivo, você dá mais eficiência, você diminui o número de transportes individuais, né? E assim você diminui também os congestionamentos. Essa é uma questão. Você melhora no transporte público, a alternativa ao transporte individual diminui, porque as pessoas dizem, poxa, eu vou entrar, a passagem está boa, está barata, eu consigo em 20 minutos chegar no meu destino final. Não que nem agora, em que se falou muito aí que eu resolvi abrir a caixa preta do transporte coletivo, porque esse subsídio era um roubo, né? O prefeito atual fez isso e entrou, e o transporte foi piorar. Então a gente precisa, de fato, falar aquilo que é preciso ser feito e que dá para fazer. E nós queremos, ao invés de estar inventando, né, coisas, nós queremos trazer mais ônibus de melhor qualidade, para que a população possa circular com mais segurança e diminuir o tempo entre um destino e outro. Consideramos que esse é um foco importante. Mas também, se você olhar Rio Branco de cima, você percebe que os bairros, muitas vezes em que as pessoas trabalham, elas estão saindo do seu bairro para ir para o bairro do lado,
e ela tem que vir para as vias principais, que são os grandes eixões, né, tipo Ceará, Rio de Janeiro, entre outras, Getúlio Vargas, e elas têm que vir enfrentar congestionamento nos semáforos, quando a gente poderia melhorar o trânsito ou as conexões entre esses bairros, né, fazendo conexões diretas entre eles para evitar que as pessoas venham para os eixões principais, ou quer seja para levar seu filho para a escola, quer seja para ir para o seu trabalho. Eu acho que essa é uma tarefa que a gente precisa fazer, porque se a gente trouxer todas as populações, todas as pessoas para os eixões principais, é irremediável, não tem como não ter congestionamento. A população que circula no dia a dia na nossa capital já é uma população significativa. Então, nós queremos melhorar fazendo essa questão de aumentar o número de ônibus circulando, de melhor qualidade, e também criar vias alternativas de circulação para a população. Por falar nisso, quais que são as suas ações de cuidado com os bairros da capital? Às vezes as ações se concentram muito em regiões mais centrais. Quais são as medidas ou os planejamentos para os bairros de Rio Branco também, candidato? Olha, Tiago, a gente precisa tratar a população de Rio Branco com respeito e distanciar das brigas políticas. Eu vi o prefeito atual dizendo que não ia tapar os buracos nas ruas, que foram chamadas Ruas do Povo, porque foi o prefeito anterior que mexeu nisso, o que teve 6 anos, o Marcos Alexandre. Diz que o Marcos Alexandre fez as ruas mal feitas, né, e que as gestões anteriores, e que ele não ia entrar nessa rua. Quem é que mora nessas 600 ruas? O povo, é a população que elegeu o prefeito atual e disse, tá aí, nós vamos te dar essa oportunidade para você cuidar da nossa vida. E aí ele simplesmente, numa razão, por uma questão de birra ou de briga política ou de divergência política, diz, não vou mexer porque o Ministério Público proibiu. Falasse. Né, o Ministério Público tem um processo aí, e esse processo eles precisam fazer os registros, etc, nessas ruas, e isso cabe ao Ministério Público fazer esse registro. A Prefeitura também pode se resguardar fazendo registro. A rua estava assim, 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 e a gente mexeu e ficou assim, assim, assado. Isso é possível, existe câmera, existe vídeo, existe documento, existe tudo para fazer isso. Agora, deixar 600 ruas na nossa capital, nos bairros, que nem algumas que eu tenho mandado, nas condições de praticamente intrafegabilidade, eu acho que isso não é respeitar o voto que você recebeu. Então nós vamos trabalhar nessas 600 ruas, nós vamos trabalhar os 4 anos, e são não só no último ano, que nem estão fazendo agora, né? Porque as pessoas merecem dignidade, respeito, né? Quando você vota, você entrega o seu futuro na mão de alguém, você entrega a sua vida. Tá aí, ó, prefeito, nós estamos te dando a oportunidade de você cuidar do nosso futuro. E eu quero pegar essa oportunidade com muito respeito, com muita responsabilidade, como eu sempre fiz, quando tive mandato dado pelo povo. Eu sempre valorizei muito, trabalhei bastante, fui o deputado mais produtivo durante 6 anos, de 8 anos que eu estive na Assembleia. Durante a pandemia, dei uma demonstração de compromisso com a vida da população, me afastei da Assembleia para poder ir para dentro dos hospitais, nem precisava fazer isso, né? Mas eu vi que a nossa população estava precisando de ajuda, não minha como deputado, mas como médico. Eu me afastei do parlamento e fui para dentro dos hospitais no meio da Covid, salvar vidas. Sabia que eu podia ter morrido, que nem outros colegas médicos morreram, mas eu entendi que ali era uma responsabilidade que a população precisava ter essa demonstração minha, e eu fiz. E é com essa responsabilidade que eu quero ser prefeito de Rio Branco, para cuidar dos problemas da nossa população, sem briguinhas políticas, né? Nem sem essas amarras políticas, ideológicas, né? Eu sou azul, tu é vermelho, tu é amarelo. Estão utilizando isso muito para quê? Para fugir das responsabilidades, para fugir dos problemas reais de Rio Branco. E qual é o problema real de Rio Branco hoje? É buraco nas ruas, é falta de água, né? É dificuldade de mobilidade, né? A questão da caixa preta dos ônibus não foi resolvida, né? Então eu considero, inclusive queria me dirigir neste momento a você que está me ouvindo aí na zona rural, aqui na nossa cidade mesmo, que está circulando no seu carro. Olha só, gente, nós temos nessa eleição algumas propostas de candidatos. Tem 2 que já foram prefeitos, tiveram a oportunidade deles, prometeram, estão agora renovando as suas propostas de coisas que não fizeram. Prometeram produzir para empregar, nada de produção. Prometeram água, nada de água. A população está passando sede aí nos bairros, enquanto fez uma fonte jogando água para cima ali na praça. Parece uma coisa assim até, né, uma falta de respeito. E nós temos uma proposta, que é a nossa candidatura, que eu estou trazendo aqui, esse pedido dessa oportunidade, que vocês confiem, né, em toda a história que nós já demonstramos ter de compromisso com a população, e queria pedir a vocês essa oportunidade.
Muito obrigada, candidato. Agora são 7h32. Para você que chegou agora, acabou de ligar o seu rádio, estamos em uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Rio Branco, Genilson Leite, do PSB. Vamos fazer uma breve pausa, mas voltamos logo após os comerciais com a participação do site agazetadoacre.com. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93.